vai? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Tudo jóia? Bacana? Tranquilo? Show? Já tomaram café? Encheram o bucho? Escovaram os dentes? Então vamos embora, começar a nossa aula, tá? Deixar de moleza esse negócio. Vamos embora. Olhem só. Olhem só, foi ótimo. Olhem só. Minha gente, a gente parou na página 23 do livro, não foi? Então hoje nós vamos realizar juntos aqui a página 24 de atividade, tá? E vou explicar para vocês, com relação ao texto da página 25, nós vamos ler juntos esse texto. E em seguida eu vou dizer como que vocês vão fazer essa atividade, já que essa atividade está se pedindo que seja feita em sala de aula e a gente está em casa, né? Como é que vai ser, Jesus? Mas calma. Tia Virgínia arruma solução para tudo, meu bem. A gente vai se resolver, certo? Ó, uma coisinha que eu ia esquecendo de falar aqui. Lembre-se dos prazos de atividade, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, as atividades que eu vou passando, sempre o prazo é de 1 semana. Então, sempre procurem lá, dar uma olhadinha na plataforma para ver se você enviou tudo, para não ficar, ó, aquele sufoco, aquela correria de última hora. Combinado? Então, agora vamos lá. Página 24 do livro, continuação do capítulo 2. Observe as formas geométricas dos objetos na sala da sua casa. Quais são as que mais se repetem e quais existem menos quantidade? Vamos lá. A gente sabe que na nossa sala de casa existem muitos objetos cujas formas se parecem com algumas formas geométricas. Então, vamos citar algumas formas geométricas. Retângulo, círculo, quadrado, triângulo, certo? Cilindro, cone. São algumas formas geométricas aí, certo? Então, vocês vão observar quais são os objetos que tem que mais prevalecem em determinada forma geométrica. Então, por exemplo, você vai dizer assim: na minha casa tem muito objeto em formato retangular na minha sala. Aí você vai dizer quais são esses objetos e que forma geométrica é essa que se destaca, que mais aparece, certo? E depois, aquelas que aparecem em menos quantidade. Por exemplo, eu percebi que na minha sala não tem muita coisa em formato de pirâmide ou em formato triangular. Não tem. Então, você vai escrever aí qual que não tem, certo? Primeira questão, ok? Vamos para a segunda. A partir do que estudamos até agora, escolha objetos na sua casa para compor um desenho, assim como Federico Uribe, lembra do artista colombiano que nós vimos na aula anterior? Pronto. Lembra que está lá também na plataforma o linkzinho para você ter acesso ao site oficial dele, onde você pode observar outras obras, tá certo? Então, você pode usar grãos. O que são grãos? Grãos, feijão, arroz, milho, grão de bico, lentilha, grãos, certo? Areia. Areia já é mais difícil de conseguir. Talvez terra você consiga por conta do vasinho da planta de casa, né? Mas pode usar também assim, se não tiver areia, pode usar cominho, pode usar açafrão, ok? Bolinhas. Essas bolinhas podem ser até bolinhas feitas de papel. Você pega o pedacinho de papel, aperta bem apertadinho, bem apertadinho, bem apertadinho, até virar uma bolinha e utiliza. Pode ser tanto de papel colorido quanto papel, tipo papel higiênico, papel alumínio. Aí é com você, tá? No lugar dos pontos, você vai usar esses elementos. Então, tanto pode ser grãos, quanto esses outros elementos que eu falei aí, areia, bolinha, enfim. Isso vai representar os pontos. E para representar as linhas, você pode usar macarrão, você pode usar fita de cetim ou fita adesiva colorida. Você pode utilizar tirinhas de papel cortadas bem fininhas.
Você pode usar lã, barbante. Então, a solução vai de acordo com a tua criatividade. E aí, você vai montar uma composição no estilo de Frederico Uribe. Onde que você vai fazer isso? Numa folha de papel ofício, tá? Então, você pega uma folha de papel ofício, monta essa composição, tira a foto e escreve lá. Segunda questão, página 24. Aluno ou aluna, fulano ou fulana de tal. Porque o que está acontecendo? Tem gente que está mandando atividade sem dizer o seu nome. E aí eu fico assim, ó. E agora? Quem é essa pessoa? Né? Então, é importante que vocês se identifiquem, tá bom? Ampliando o conhecimento. Vamos lá. Tem aqui letras A, B, C, D e E, em que vocês vão colocar significados pesquisados no dicionário sobre essas palavras. Esses significados podem ser pesquisados em dicionário tradicional de papel, tipo Aurélio, pode ser no Google, pode ser em outros sites. E se você quiser enriquecer ainda mais a sua pesquisa, você pode até perguntar na sua casa para o papai, para a mamãe, para o seu irmão, o que ele acha que essa palavra significa. Como é que ele definiria essa palavra? Que palavras são essas? A, imaginação. B, suavidade. C, textura. D, figura. E E, espaço. Então, você vai procurar o significado de cada uma dessas palavras. O que é imaginação, o que é suavidade, o que é textura, o que é figura e o que é espaço. Certo? Lembrando que várias dessas palavras aqui têm mais do que um significado. Então, fiquem atentos aí. Certo? Então, vamos para a página 25, que é aquela atividade que eu falei para vocês. Essa aqui, ó. Que tem um texto que nós vamos ler juntos. E depois eu vou explicar o que vocês vão fazer. Vou botar a família todinha para trabalhar. Contar nada não, tá? Senão eles vão brigar comigo. Mas todo mundo vai participar. Vamos ver como. Vamos lá. Uma casa indecisa. Era uma vez uma casa muito bonita, localizada em um terreno bastante isolado. Um dia, cansada da solidão, resolveu virar uma ponte. Queria acabar com o isolamento das pessoas que viviam distantes umas das outras. Passado certo tempo, percebeu que ninguém atravessava a ponte. E para descobrir onde estavam as pessoas, resolveu virar um pássaro. Que maravilhosa visão do alto! Estava encantada. Até que enxergou lá de cima um grupo de pessoas esperando o transporte para atravessar um rio. Foi aí que resolveu virar um barco. Que criatividade! Foi um lindo e confortável barco. Depois que transportou toda aquela gente, ficou tão cansada e lembrou-se de algo que fazia muito bem aos trabalhadores depois de muito trabalhar. Um banco de praça embaixo de uma bonita árvore. Mas alguém sentou naquele banco e disse em voz alta: meu Deus, que bom seria se eu tivesse uma pequena e confortável casinha para me abrigar do sereno. Sem demora, adivinha o que aconteceu? A árvore virou casa. Então, esse é o texto que vocês vão ler, tá, minha gente? Aí tá dizendo aqui, em grupo, faça um desenho coletivo sobre essa história que nós acabamos de ler. Só que, pensa que é só pegar e desenhar, ó. Não. Nessa atividade, vocês vão contar com 3 funções no jogo. Vai ter o leitor, o guia e o desenhista ou os desenhistas. Então, você pode chamar papai, mamãe e você mesmo. Se tiver irmão, o irmão pode participar também, o irmão, a irmã, a vovó. Aí vocês vão ver como vão organizar a função de cada um aí, tá? O que vai ser feito? O leitor, ele vai ler a história, ele vai começar a ler. Quando ele começar a ler, quem tiver na função de guia, na hora que ele quiser, ele vai dizer, troca. O que vai acontecer? Enquanto a pessoa estiver lendo, os demais, que menos o guia, tá? Os demais estarão fazendo o desenho do que está sendo dito na história. Certo?
Quando o guia disser troca, quem estiver desenhando vai parar na mesma hora, vai pegar o seu papel e vai entregar para quem está do lado. E essa outra pessoa vai continuar a fazer o desenho do que o leitor estiver dizendo. Aí, novamente, em determinado momento, o guia vai dizer, troca, a hora que ele quiser. Quando trocar, novamente o papel é passado para a pessoa que está do lado e essa pessoa vai continuar fazendo o desenho. É por isso que a gente chama de uma casa indecisa. Tanto porque na história ela o tempo todo está mudando de forma, quanto também porque esse desenho é coletivo. Então vai sair algo muito estranho daí, certo? O guia deverá ouvir a história atentamente. Quando o guia disser a palavra troca, o desenhista deverá entregar o lápis para o outro integrante da equipe. O segundo desenhista deve continuar o desenho no mesmo ponto em que o primeiro lhe entregou. Então, por exemplo, se a pessoa que estava desenhando, ela parou, ela estava fazendo, sei lá, o teto de uma casa, parou ali, a outra pessoa que for começar o desenho tem que começar daquele mesmo lugar onde parou antes, certo? Do teto da casa, no exemplo aqui que eu citei, certo? O jogo continua até que a história acabe. Então, só vai acabar o desenho quando a história acabar. Então, o desenho, ele vai ser feito, é um desenho só, tá, gente? Mas ele vai ser um desenho tipo um quebra-cabeça, que cada pessoa fez um pedacinho. E no final, você é que vai dar o acabamento necessário. Lembra os acabamentos? Contorno de canetinha preta, o colorido caprichado com as regrinhas que eu já expliquei na aula passada, lembra? Para poder preencher e ficar com um visual bem legal, sem marcas de lápis no papel. Fez isso, fotinho e manda pra mim. Tá bom, minha gente? Então hoje é só, né, a aula de atividades. Vocês têm bastante trabalho aí pela frente, ó. Correr atrás, mas tem uma semana aí pra fazer. Tá certo? Então, até amanhã, pessoal.